A Liga dos Campeões foi paralisada na noite de 17 de fevereiro de 2026, no Estádio da Luz, em Lisboa, diante de mais de 60 mil torcedores. A partida entre Benfica e Real Madrid foi interrompida por aproximadamente 10 minutos após Vinícius Júnior acusar o jogador do Benfica, Gianluca Prestiani, de proferir ofensas com caráter discriminatório. A arbitragem acionou imediatamente o protocolo antidiscriminação da UEFA, suspendendo temporariamente o confronto válido pelo play-off de ida da Champions League. O que era uma partida de futebol se transformou em um episódio que voltou a colocar o debate sobre racismo e discriminação no centro do esporte mais popular do mundo. Se você quer acompanhar tudo o que está acontecendo com o Vinícius Júnior e o Real Madrid na Champions League, dá o like aqui, se inscreve no canal e comenta a sua opinião logo abaixo. A gente quer saber o que você acha dessa situação e até onde a UEFA precisa ir para acabar de vez com esse tipo de comportamento dentro dos campos. Vinícius Júnior não é um nome novo nesse tipo de discussão. O atacante brasileiro, principal referência ofensiva do Real Madrid, já foi alvo de episódios semelhantes em temporadas anteriores, em diferentes estádios da Espanha e da Europa. Com um estilo de jogo explosivo, veloz e extremamente criativo, Vini se tornou um dos jogadores mais difíceis de marcar na Europa atual, e essa habilidade o fez um alvo constante de provocações dentro e fora de campo. Nesta temporada 2025 até 2026, o camisa 7 merengue acumula números impressionantes. Em 36 partidas disputadas, ele marcou 12 gols e distribuiu 8 assistências. O próprio Real Madrid publicou em suas plataformas oficiais, em 3 de fevereiro de 2026, um compilado com todos os gols e assistências de Vini na temporada, reforçando a importância do jogador para o clube e ampliando ainda mais a visibilidade pública do atleta no exato momento em que o escândalo eclodiu. Na noite de 17 de fevereiro, o Estádio da Luz era palco de uma batalha pelo acesso às oitavas de final da Champions League. O Real Madrid vencia por 1-0 quando, após uma jogada de Vinícius Júnior que resultou em gol e celebração intensa, o atacante e o jogador do Benfica, Gianluca Prestiani, entraram numa acalorada discussão dentro do campo. Segundo relatos que circularam na imprensa europeia, Kylian Mbappé declarou que Prestiani teria chamado Vini repetidamente de macaco, termo que figura entre as ofensas racistas mais degradantes no futebol. A declaração do astro francês jogou mais combustível numa situação que já era explosiva. O árbitro da partida, cumprindo o protocolo antidiscriminação vigente na UEFA, acionou o primeiro nível do procedimento. Uma pausa no jogo, acompanhada de anúncio pelo sistema de som do estádio, pedindo o fim de comportamentos discriminatórios. O jogo ficou paralisado por cerca de 10 a 11 minutos antes de ser retomado. A situação, no entanto, carrega uma segunda camada de complexidade que não pode ser ignorada. Há informações vindas do entorno do Real Madrid de que a ofensa dirigida a Vinícius pode ter sido de natureza homofóbica e não necessariamente racista. O goleiro Thibaut Courtois, em entrevistas antes da partida de volta, foi enfático ao afirmar que tanto o racismo quanto a homofobia são absolutamente inaceitáveis e que o clube não toleraria nenhuma das duas formas de discriminação. Álvaro Arbeloa, também ligado ao clube espanhol, reforçou o mesmo tom, cobrado ações concretas da UEFA e não apenas declarações de intenção. Prestiani, por sua vez, negou as acusações e afirmou ter sido mal interpretado. O Benfica, do seu lado, publicou nota de apoio ao jogador, o que acirrou ainda mais o clima entre os dois clubes às vésperas do confronto de volta. A postura do Real Madrid no pós-jogo foi firme e calculada. O clube emitiu nota pública confirmando que havia enviado à UEFA todos os elementos e provas disponíveis para subsidiar a investigação em curso, deixando claro que não se tratava de uma reclamação informal ou de uma polêmica restrita às redes sociais. O Madrid transformou o episódio em um processo formal, exigindo apuração transparente e resultados concretos. Essa estratégia do clube, ao mesmo tempo em que protege juridicamente Vinícius Júnior, também exerce uma pressão considerável sobre a Federação Europeia, que se vê obrigada a agir com seriedade e dentro de seus próprios regulamentos. E a UEFA agiu. A entidade nomeou um inspetor de ética e disciplina para conduzir a investigação formal do caso. Paralelamente,
a federação aplicou uma suspensão provisória de um jogo a Gianluca Prestiani enquanto a apuração estava em andamento. A medida chamou atenção porque é rara. Significa que a UEFA considerou a denúncia grave o suficiente para aplicar uma punição temporária imediata sem aguardar a conclusão do processo disciplinar. O Benfica chegou a recorrer da decisão. Apesar disso, havia informações de que Prestiani viajou com a delegação portuguesa para Madrid, visando a partida de volta, ainda que a suspensão provisória impedisse sua entrada em campo. Para entender a dimensão do que está em jogo, vale explicar o que diz o regulamento. O artigo 14 do Regulamento Disciplinar da UEFA, edição 2024, é claro. Comportamentos ofensivos à dignidade de uma pessoa com base em cor de pele, raça ou orientação sexual sujeitam o infrator a uma suspensão mínima de 10 partidas, além de outras penalidades que a comissão julgue adequadas. Se o comportamento discriminatório partir da torcida, o clube pode ser punido com multas, fechamento parcial do estádio, proibição de venda de ingressos para visitantes e, em casos extremos, jogos realizados sem público, dedução de pontos ou exclusão da competição. O protocolo ativado na noite de Lisboa, que paralisou o jogo por 10 minutos, é exatamente o primeiro estágio de um mecanismo de 3 passos que pode culminar no abandono definitivo da partida caso o comportamento discriminatório persista após as advertências iniciais. O fato de o protocolo ter sido ativado num jogo de Champions League deixou o mundo do futebol em estado de alerta. O jogo de volta entre Real Madrid e Benfica estava agendado para o dia 25 de fevereiro de 2026, no Santiago Bernabéu, em Madrid. E o contexto criado pelo episódio de Lisboa tornava essa partida muito mais do que um simples duelo eliminatório. A presença ou ausência de Prestiani no estádio, a reação do público do Bernabéu, a postura da arbitragem e da delegação da UEFA no local, tudo isso passou a ser monitorado com uma atenção que vai muito além do resultado do placar. A narrativa esportiva foi capturada, ao menos temporariamente, por uma questão muito maior e mais urgente. Vinícius Júnior está num ponto de inflexão que transcende as 4 linhas. Ao longo de sua carreira na Europa, ele foi sendo forjado não apenas como jogador de alto rendimento, mas como um personagem que encarna um conflito real e ainda não resolvido, o de um homem negro e brasileiro tentando existir e se destacar num ambiente que, repetidamente, demonstra não estar preparado para recebê-lo com respeito. Cada vez que um incidente como esse ocorre, e depois ocorre de novo, e mais uma vez depois, fica mais difícil tratá-lo como um episódio isolado. O padrão é visível. E quando o palco é a Champions League, o impacto é global. A mídia europeia, sul-americana e africana repercutiu o caso. Perfis de futebol com milhões de seguidores compartilharam os momentos da paralisação. O nome de Vini voltou ao topo dos assuntos mais comentados em múltiplos países, não por um gol, mas por algo que nunca deveria acontecer. A questão que fica não é simples. Punir um jogador com 10 ou 20 partidas de suspensão resolve o problema? Ou é preciso que a UEFA, os clubes, as federações nacionais e os próprios estádios assumam uma responsabilidade estrutural de criar ambientes onde esse tipo de ofensa deixe de ser uma possibilidade recorrente? Porque enquanto o debate se concentrar apenas na punição individual, o problema continuará ressurgindo a cada temporada, com novos nomes, novos estádios, mas o mesmo roteiro exaustivo. O futebol tem o poder de unir povos, idiomas e gerações. Mas esse mesmo futebol ainda tolera, dentro de seus campos e arquibancadas, comportamentos que qualquer sociedade civilizada já deveria ter superado. O caso de Vinícius Júnior em Lisboa não é apenas a história de um jogador que foi ofendido num jogo de Champions League. É o espelho de um problema que o esporte ainda não teve coragem de resolver de verdade. Você acha que a UEFA precisa ir além das suspensões individuais e reformar os mecanismos de proteção dos jogadores? Comenta aqui embaixo. E se você quer acompanhar os desdobramentos dessa investigação e tudo que envolve o Real Madrid nessa Champions League, dá o like, compartilha com quem precisa ver isso e se inscreve no canal para não perder nenhuma atualização.